Ok. Estão enxergando, não estão? Sim. Beleza, ó. Sim. Qual é Então, a página? depois eu te falo que eu não me lembro agora aqui, tá bom? Mas, Tá bom. mas acompanhe aqui o 43. nosso slide, tá bom? 43 a Obrigado. página. Página 43. Ó, regência verbal. O que é regência? O que é reger, na opinião de vocês? Reger. Temos o regente de orquestra, né? Não é ele que manda, que dá as orientações? Então, isso vai acontecer aqui também no português. Ele vai reger o quê? Um verbo. Então, a palavra principal aqui vai ser verbo, quando eu estou falando de regência verbal. Quando eu estiver falando de regência nominal, eu vou estar falando de nomes, substantivos, adjetivos, tá bom? Mas agora a nossa aula é sobre verbo, tá? Então, algo vai ter que pedir algo. Como assim? Nós já vimos isso, só que a gente vai detalhar agora, tá? Então, o que é regência? É a relação de um verbo sobre os seus complementos. Olha só, são palavrinhas aqui que vocês já ouviram falar. Objeto direto e objeto indireto. E que mais? Adjuntos adverbiais. Os objetos diretos vêm com ou sem preposição? Sem. Sem Direto. preposição, perfeito. O objeto indireto Objetos é diretos são aquele sem. com preposição, tá? Então isso a gente nunca pode esquecer mais disso daí. Objeto direto sem preposição e objeto indireto com preposição. E os adjuntos adverbiais são aqueles que o quê? Que mostram circunstâncias de quê? Tempo, modo, lugar, instrumento, tá? Intensidade, beleza? Só para relembrar isso daí que nós vamos usar agora no assunto de regência verbal. Ó, em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo, ou seja, de acordo com o seu complemento e de acordo com o contexto, um verbo ele não vai ter apenas mais um sentido. Por exemplo, o verbo assistir. Ele não tem apenas o verbo assistir de ver, ele tem três tipos de sentido. Tem um sentido de ver, tem um sentido de socorrer e tem um sentido de morar. Olha só. Então, o verbo assistir ele tem três sentidos. Então, três sentidos que vão ter três complementos diferentes, tá? Então, por isso que é necessário a gente saber quais são esses sentidos de acordo com o contexto, de acordo com uma frase, com um texto, tá bom? Ó, o nosso primeiro verbo aí, ó, assistir, ele pode ser tanto o verbo transitivo indireto, quanto verbo transitivo direto ou quanto verbo intransitivo. Como assim? Quando eu falo assim, eu vou assistir o filme, tem um erro aí. E qual é esse erro? Erro de regência. Por quê? Porque quando eu estou vendo, eu estou assistindo. Quando eu estou assistindo, eu estou visualizando. E nesse sentido de visualizar, ele pede o quê? Uma preposição. Então, ele sempre vai pedir a preposição a. Ou seja, mas só que nós nunca utilizamos isso, né? Nós sempre falamos, eu assisti o jogo, tá errado. Eu assisti o filme, tá errado. Eu assisti a aula, só que sem crase. Tem que ter uma crase aí, porque tem a junção de dois As, tá? Então, ele sempre vai ser o quê? Verbo transitivo indireto, tá? Então, o correto é eu assisti ao jogo, tá? Eu assisti ao filme, tá? Ó, verbo transitivo direto, quando que ele é? Quando ele tem sentido de dar assistência, de acompanhar. Por exemplo, o verbo assiste o doente. Ele não está vendo o doente, ele está ajudando o doente. Viu só como mudou de sentido? Então é isso que a regência trabalha.
Então, quando você fala eu assisti o filme, você está ajudando o filme. Você não está vendo o filme. Entenderam como acontece a troca de regência? E isso às vezes ocorre também na redação, tá? Quando a gente quer dizer uma coisa, mas a gente acaba sendo interpretado erroneamente, errado, tá bom? Então não digam mais e nem escrevam mais. Eu assisti o filme, porque você vai estar acompanhando o filme, dando assistência, ajudando, tá? Então quando você fala é, estou, eu ajudei minha avó, você, ou quando tu falas assim, eu assisti a minha avó, você está o quê? Ajudando, tá? Você não está vendo, beleza? E ele também pode ser intransitivo quando ele está no sentido de morar, de residir, tá? Só que troca de preposição, tá? Ele vem para quem? Para uma preposição em. O verbo transitivo indireto vem com a preposição a. Aqui não, já pede. Por que que aqui entra o em? Porque aqui já sai de objeto direto e entra um adjunto adverbial de quê? Lugar, tá bom? Ó, minha comadre assiste em Santos. Ou seja, ela não está vendo, ela não está ajudando, ela está o quê? Morando. Então, nós assistimos em Macapá. Deu para entender os três sentidos do verbo assistir? Ajudar, presenciar E e morar, tá. ok? Tá? Então, dependendo do contexto, vão ter vários sentidos, tá? O verbo assistir. Olha aqui o verbo agradar. Ele pode ser direto ou indireto. Quando é no sentido de fazer carinho, eu vou utilizar sem preposição. Por exemplo, Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado. Ó, elas ou eles faziam carinho, tá? Agora, quando no sentido de ser agradável, contentar e satisfazer, ela já vai ter um sentido de verbo transitivo indireto, com a presença da preposição. Ó, nossa empresa faz tudo para agradar a você, não agradar você. Por quê? Porque o sentido aqui é de satisfazer e não de fazer carinho. Olha só, percebam aí a diferença. Lúcia agradava ao namorado, ou seja, satisfazia, era agradável ao namorado. Tá bom? Olha só, Lúcia agradava o namorado, fazia carinho. Lúcia agradava ao namorado, ela era agradável. Olha só. Então, percebam que uma letrinha, ela muda o sentido. Que essa letrinha pode ser uma preposição ou não. Ok? Aí o verbo agradar. Ó, o verbo aspirar. Marcos, quer falar? Como a gente vai saber assim o sentido dos verbos? A gente memoriza ou eles podem assumir sentidos diferentes? É você que vai ter que dar o sentido para eles. Exemplo, se lá na minha prova já tem assim pronto. Marcos agradava com crase a sua mãe. Que sentido eu estou dando ao verbo agradar aí? É de fazer carinho ou de satisfazer? Satisfazer. Satisfazer. Então percebam que o próprio contexto ele já vai te dar o sentido, tá? Ou se você estiver fazendo a frase, é você que vai dar o sentido para aquele verbo, tá? Então quando a gente vê num texto, o próprio texto ele já vai te remeter um sentido, tá? Se tiver com crase, tem um sentido. Se tiver sem crase, é um outro sentido. Entendeu, Marcos? Entendi, professor. Beleza. Olha aqui, o verbo aspirar. Ele tanto pode ser direto quanto indireto também. Ó, quando eu tenho no sentido de direto, quando eu vou sorver, eu vou respirar, por exemplo,
Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Olha só, eles o quê? Respiravam o ar das montanhas. Agora, quando é no sentido de desejar, de pretender, de almejar, ele já vem com uma preposição, ó. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Olha só a diferença aí do verbo aspirar. Tanto ele pode ser direto quanto indireto. Se for no sentido de respirar, é sem preposição. Se for no sentido de almejar, de desejar, é com preposição. Vários candidatos estão aspirando a um cargo nas eleições. Há uma vaga na prefeitura. Olha aí. Ó. Então, esse aí entra por quê? Porque eles estão desejando ganhar as eleições. Agora, quando eu falo, eu aspirei a casa. Esse a de a casa é com ou sem preposição? Sem produção, eu acho. Sem preposição, porque está no sentido de sorver, de respirar, de puxar, de sugar. Tá bom? Olha o outro. Esse verbo aqui a gente erra muito quando vai fazer algum texto ou quando vai falar, que é o verbo esquecer ou lembrar, tá? Ele pode ser tanto direto quanto indireto. Quando que ele vai ser direto? Quando o verbo esquecer ou lembrar não são pronominais. Ou seja, o que é um verbo pronominal? É quando ele é conjugado com o pronome. E quando que ele é conjugado com um pronome? Quando eu falo assim, ó, eu me levantei. Olha só o me. Tu te levantastes. Ele se levantou. Agora, quando eu falo eu levantei, tu levantastes, ele levantou. O levantar pode ser tanto pronominal, com a presença do me, do se, do te, ou quando ele não é pronominal, quando não tem os pronomes juntos. Ó, então, quando ele for conjugado... Professor, Arthur? não, era que eu sempre falei isso inconscientemente, essa diferença, eu nunca tinha me tocado disso. É algo tipo, eu sempre me esqueci do livro. Isso. Esqueci o O livro. livro, Sempre, justamente. sempre foi. Sempre falei assim, mas eu nunca tinha me tocado que tinha uma diferença, Tem dessa diferença de diferença sentido, da assim, preposição. né? Mas o Que a sentido é gente na chama prática é o mesmo, né? A praticamente regra é assim. gramatical, no caso, E né? isso é gramatical. Agora, quando eu tenho os objetos diretos preposicionados, aí muda o sentido. Exemplo, eu comi o bolo e eu comi do bolo. Aí eu falei assim a vida toda, nunca tinha me tocado. Ó, quando eu falo assim, eu comi o bolo, eu, na minha mente, dá para entender que eu comi todo o bolo. Agora, quando eu falo eu comi do bolo, eu comi apenas uma parte do todo, né? Então, meio que muda de sentido. Então, aqui do verbo esquecer, ó. Lembrei o nome dele. Esqueci meu celular, ó. Então, quando não tem o pronome conjugado com ele vai ser sem preposição, ele vai ser verbo transitivo direto. Agora, quando ele é conjugado com o pronome, ele já vai ser obrigado a vir com o quê? Com a preposição, ó. Esqueci-me do livro. Lembra-se de mim? Olha só. Então, quando vem com o pronome, temos uma preposição. Quando vem sem pronome, é sem preposição. Tá? Ó, esqueci o livro e esqueci-me do livro. Tá? Os dois estão corretos. Por quê? Porque quando eu falo esqueci, é sem pronome. Então, eu não uso o quê? A preposição. Agora, quando eu uso o pronome, eu tenho que utilizar a preposição.
Então, sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Olha só essa dica aí para você não esquecer. Entenderam? Ó, chegar e ir. Eles vão ser verbos intransitivos, tá? Por que que é intransitivo? Porque eles passam sentido completo, tá? Ó, e o verbo chegar, ele vai pedir a preposição a, e o verbo ir, ele às vezes vai pedir a preposição para, mas a maioria das vezes é a preposição a, que a gente já vai ver aqui. Ó, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Ó, quem chega, chega a algum lugar, tá? Então, a preposição a. E o verbo ir? Nós sempre utilizamos o para, né? Vou para o cinema, vou para a praia, que é errado. Então, é vou ao cinema, vou à praia, vou ao banheiro. Mas o verbo ir também, ele pode ser, sim, ele pode ter uma regência com a preposição, quando o sentido indica mudança. Ó, o casal decidiu ir para o interior. O casal decidiu ir para São Paulo. Ó, não a São Paulo. Por quê? Porque eles estão se mudando. Eles estão mudando de ambiente. Tá? Quando eu vou lá e volto, é o ao. Eu vou a Belém. Eu estou indo, mas estou voltando. Agora, quando eu falo, eu vou me mudar para Belém, olha só, tá? Eu estou já indo para ficar. Deu para entender essa situação aí? Do ir e do chegar? Deu simples. Sim, né? Ó, Sim. morar e residir. Eles sempre vão pedir a preposição em. Tá? Ó, eu moro em São Paulo, eu resido em Jundiaí, tá? Em sempre vai ser a preposição aqui em. Quando eu falo assim, entrega a domicílio ou entrega em domicílio? Qual é que é o correto para vocês aí, do verbo entregar? Porque sempre lá as empresas escrevem, anunciam lá, entregamos a domicílio ou entregamos em domicílio? Ainda. Em. Qual é o Domicílio. correto, hein, João? E Acho os que é em. outros? Estão em dúvida? O certo é em. Quem entrega, entrega em algum lugar. Então, o correto é entregamos em domicílio. Porém, as empresas, elas colocam o quê? O a, né? Então, aí houve um erro de quê? Erro de regência. Se você puser na sua redação qualquer verbo desse aqui com a preposição ou sem preposição onde deveria ter, você vai estar cometendo um erro de regência. E o erro de regência entra lá na competência 1, que é a grafia, que é acentuação, pontuação, regência, concordância. Tá bom? Professor, Pois não? letra feia desconta ponto no Enem? Não tanto. Se ela for legível e estiver cumprindo todos os requisitos de uma dissertação, não é descontado tanto ponto, não. Tá? Obrigado. E professor, Só se não der para ler mesmo. Aí sim. Júlia? Júlia, não, é a Aline, professor. Oi, Aline. E Desculpa que eu não estou vendo. Diga, Aline. eu queria fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o assunto, é sobre Sim. aquele concurso de redação. Eu queria saber quando que vai ser. Eles vão te enviar um e-mail te confirmando. Ah, tá bom. Tá? Tá bom. Tá. Ó, obedecer e desobedecer. Eles vão ser o quê? Verbo transitivo indireto. Ou seja, eles vão exigir a preposição a. Oi? Então, mostrar e residir sempre vai ser. O em. Morar e residir sempre vai ser verbo indireto? Sim. Não tem Sempre nenhuma, vai ser nenhuma intransitivo. ocasião.
Tem nenhuma ocasião de verbo Não, direto? não. Não, não. Ah, Pode ter uma variação aí quando eu falo moro com meus pais. Ó, já é um sentido de companhia aí. Mas sempre depois dele vem o quê? Um adjunto adverbial. Tá? Moro com meus pais, moro em Macapá. Olha, com meus pais é de companhia. Em Macapá é lugar. Tá? entendi. Sempre depois dele vem um adjunto adverbial. Tá? Ó, obedecer e desobedecer sempre vão ser indiretos. O bom motorista obedece às leis de trânsito. Ora, se por um acaso você escrevesse na redação o bom motorista obedece sem essa crase, seria um erro de regência. Por quê? Porque sem a crase eu tenho objeto direto, eu não tenho objeto indireto. Tá? Outro exemplo, sempre desobedecia o pai. Aí também tem um erro de regência. Tá? Então, o certo é sempre desobedecia que ao meu pai. Tá? Então, sempre a preposição a. Ó, pagar e perdoar. Tá? Tem 3 sentidos. Um quando ele é direto, o outro quando ele é indireto e o outro quando ele é bitransitivo. Ele é bi. Ele tanto é direto quanto indireto ao mesmo tempo. Ó, paguei a conta. Eu só vou utilizar o a sem preposição quando eu estiver me referindo a coisas, a objetos, tá? A tudo aquilo que não é pessoa. Quando for pessoa, eu vou estar utilizando o a de preposição. Então, eu paguei a conta. Eu não paguei a conta com crase, tá? O certo é sem crase, por quê? Porque é objeto direto. Eu estou lidando com coisa, tá? Esse coisa aqui entre aspas, porque a gente é tudo aquilo que não é pessoa, tá? Quando o objeto é pessoa, eu perdoei aos inimigos, eu perdoei aos meus pais, tá? Fica estranho, fica, mas é o correto, tá? E quando ele é bitransitivo, paguei a conta ao feirante. Olha, eu paguei o quê? A conta. Direto a quem? Ao feirante. Tá? Olha só, aqui embaixo. Construções incorretas. Paguei o meu amigo. Ó, o meu amigo não é pessoa? Sim. Então, o certo seria paguei ao meu amigo. Aqui, ó. Perdoo você pelo atraso. Perdoo você não é pessoa? Então, perdoo a você pelo atraso, tá? Então, isso tudo a gente tem que saber quando for construir as frases. Esse verbo aqui, preferir, a gente sempre utiliza de maneira errada, né? Ele sempre vai pedir a preposição a, quando ele for bitransitivo. Quando eu estou escolhendo, ó, querer antes, escolher. Exemplo, prefiro o amor à guerra. Mas nós falamos como? Olha aqui embaixo. Prefiro ler do que escrever. O certo é, prefiro ler a escrever. Prefiro maniçoba a vatapá. Prefiro suco a refrigerante. Tá? Prefiro arroz a macarrão. Tá? No caso aí do macarrão é ao macarrão, porque o macarrão é palavra masculina. Então, prefiro arroz ao macarrão. Tá? Deu para entender essa construção de quando ele é bitransitivo e quando ele é transitivo direto, quando é no sentido de dar primazia, de ser o primeiro, determinar-se por alguma coisa. Preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Ó, ele está dando primazia, dando preferência aqui. Então, aqui é sem o quê? Sem preposição. Aqui é com preposição. Sempre quando ele estiver escolhendo, comparando, é com. E sempre quando ele estiver sozinho, quando ele não estiver comparando, é sem preposição. Essa é a minha dica aí para o verbo preferir. Tá?
Só que a gente sempre utiliza o do que, né? Eu prefiro mais Coca do que Fanta. Olha só, o do que. Eu prefiro Coca a Fanta. Entendeu? Do Professor, verbo. Oi? esse do que não seria usado no sentido de intensidade? Eu prefiro algo a mais do que outro? Pode até ser, mas ocorre um erro de regência quando eu estou falando de gramática. Tá? Porque o verbo preferir ele nunca vai reger a preposição de. Sempre a preposição a. Então, aí, quando ele estiver nesse sentido, ele nunca vai ser o do que. Mesmo que a gente entenda essa tua intensidade aí. Mas é um erro. Tá? Eu posso até falar assim, mas o correto é eu falar e escrever o quê? O a. Eu prefiro isso a aquilo. Tá bom? Custar. Verbo transitivo direto, indireto e indireto ao mesmo tempo. Quando o sentido é de ter preço, é sem preposição. Estes sapatos custaram R$ 50. Ó, não teve preposição aí. De preço. Agora, quando o verbo custar, ele é no sentido de ser difícil, exige a preposição a. Como? Custou a todos acreditar nele. Ó, o verbo custar já não está mais indicando o preço. Está indicando a dificuldade ali de ser. Tá? Então, custou a todos acreditar nele. Então, olha aqui o a de preposição aqui. E de causar transtorno. Sua irresponsabilidade custou o quê? Sofrimento a quem? A toda a família. Então, aí eu tenho os dois objetos. O objeto direto, aqui, ó, na palavra sofrimento, e o objeto indireto, quando eu tenho o a toda família. Tá? Querer, ele também pode ter os dois. O querer no sentido de desejar, ela queria o disco da Gal, mas não o quer mais. Ó, ela queria, ela desejava, então sem preposição. Temos apenas o artigo. E o transitivo indireto quando? Quando ele está no sentido de estimar, de querer bem. Tá? Ele sempre vai pedir o a. Eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Tá? Olha só, o a aqui, ó. Esse azinho aqui é de objeto indireto. É de querer bem algo. Tá? Simpatizar e antipatizar sempre vai ser com a preposição com, tá? Mas eles não vão ser pronominais. Por exemplo, eu falo, eu me simpatizei com você. Tá errado. O certo é, eu simpatizei com você. Então, tira esse me aí, de pronome aí, que ele não é um verbo pronominal. Sim? Existe o verbo antipatizar? Sim, existe. É o contrário de simpatizar. Eu antipatizo com você. Só que não, tá? Então, ó, ele sempre vai ser utilizado assim, nesse sentido, com a preposição com, mas sem o pronomezinho lá, tá bom? O visar é no sentido de mirar, de por visto, ele vai ser sem preposição, ó, visou o alvo e atirou, tá? Agora, quando ele for no sentido de ter em vista, homem sem escrúpulos que era, só visava a uma posição de destaque, ó, de pretender, de almejar com preposição. E aqui, ó, por exemplo, Marcos visou o cheque ou visou ao cheque? Qual é o certo aí? Marcos visou o cheque ou Marcos visou ao cheque? Ele está pondo visto, ele está assinando. Marcos Acho que é o assinou o cheque, cheque. né? Isso, Visou o cheque. é o cheque, justamente. Por quê? Porque aqui ele está mirando, ele está pondo visto. Esse por visto pode ser também aqui como assinar.
Tá bom? E o verbo namorar, ó, é o que a gente sempre erra quando a gente fala. Alguém está namorando alguém, com alguém. Ele não exige a preposição com. Então, Marcos namora com alguém. Tá errado. Marcos namora alguém. Então, tira esse com, que o verbo namorar não tem a preposição com. Entenderam? Esses 4 verbos aí: simpatizar, antipatizar, avisar e namorar. Tá? Então, não falem nem escrevam mais errado aí o verbo namorar. Tá? Deu para entender? Um pouquinho do que é a regência. Sim, eu sei. Tranquilo até o momento. Tranquilo até o momento, Tranquilo. né? Agora, ela começa a complicar quando? Quando já começa a vir as questões, né? Na próxima terça, vocês vão fazer, eu acho que uma atividade avaliativa já, falando sobre esse assuntinho aqui, que vai estar no livro, parece, tá? Então, qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Com o professor para ele tirar as possíveis dúvidas de vocês. Tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje, pois não? As atividades que você passou terça-feira do livro de português, só são a 43 e 44? Ou tem mais? Só 43 a 44. Ah, tá. Somente. Tá? Alguma dúvida, galera? Não. Não, Por né? enquanto. Até agora ainda não, né? Então, eu gostaria que vocês ligassem as câmeras para a gente fazer um print das caras aí de vocês. Eu teria uma pequena dúvida, professor. Pode Minha cara perguntar. não tá no momento saudável. Em algumas ocasiões, O que é, Luiz? Tu tá alguns verbos... falando já aí, o Otávio? Não tô com. Minha cara não tá normal pra tirar foto. Tá Não tá. sim. Ela Bora acordou logo. ainda. Vai. Sim, Pedro, desculpa. Em algumas ocasiões, alguns verbos vão ter só vai ter aquele jeito de fazer, tipo, um verbo transitivo direto, só transitivo direto. Um verbo transitivo, só transitivo Sim. direto. Essas daí são Indireto. apenas alguns verbos que têm 1, 2 ou 3 ou mais sentidos. Mas a maioria tem apenas um sentido. Ah, Tá? sim. Por exemplo, o verbo pintar. Vai ter só o sentido de pintar, pegar o pincel ali, a caneta e pintar. Tá? Eu não vou ter um outro sentido para o verbo pintar, mesmo que coloquialmente eu possa ter. Por exemplo, o verbo pegar. O verbo pegar, ele tem apenas esse sentido aqui, de eu segurar algo. Mas, coloquialmente, eu falo, fulano pegou fulano. Né? Mas é extraoficial, já não é oficial da gramática. Tá bom? Então, esses daí são os principais. Certo? Obrigado. Alguém mais vai ligar a câmera aí? Guilherme, Gesmine, Rômulo, Hugo, Hoje teve João, gente na aula, hein? Aline, Emanuel, Galvão. Cadê o Galvão, hein, que não abre essa câmera? Tá fazendo o quê? Eu não sei. Eu e o Galvão. Eu tava tá. pegando casaco e colocando a câmera no celular. Tira casaco, pega casaco. Luiz Otávio, É não que pode, eu e o Galvão né, a gente faz uma gambi. Professor, eu e o Galvão a Diga- gente tem PC de mesa, né? A gente faz uma gambiarrazinha pra conseguir usar a câmera do telefone, né? Ah, é mesmo, né? Vocês Pra são poder aparecer. uns hackers, né? É, Quase, né? quase, assim. Tá? Então, gente, obrigado, viu? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato, beleza? Deixa só eu tirar aqui o print de vocês, olhando. 3, 2, 1, já! Tá, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Nos vemos. Tchau, nos professor. próximas aulas. Agora bora pra química.